Fala, galera. Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu! É isso aí. O superchat aqui do Wendel Tosato Gomes, R$2. Obrigado, Wendel. Errar é humano. Persistir no erro é Mário. Muito bom. Gente, vamos entrar na análise do jogo contra o Boa Vista, do mais um jogo terrível, né? Tenebroso do Fluminense, uma coisa impressionante como esse time tá mal física, técnica e taticamente. Não se aproveita praticamente nada do jogo de ontem. O Fluminense até começou o jogo ontem com uma intensidade boa, o Arias querendo o jogo e tal, mas rapidamente caiu naquele marasmo, um time sem pegada. Eu acho que uma das coisas que eu estava começando no grupo hoje, Fita, não sei se você acha, em Esther e Caio, o Fluminense tem uma deficiência muito grave nas laterais. O Fluminense não tem lateral. E um time hoje, o futebol profissional hoje, que é um time o futebol hoje é muito físico, você sem lateral, cara, é muito difícil, já que você não tem um cara de criação no meio campo, né? Já que você não tem o Ganso, até o Lima, que poderia quebrar um galho eventualmente, também tá machucado. Eu não acho até que o Mano tenha errado em colocar o Isaac no meio ontem não, porque é o que tinha, entendeu? É o que tinha. O erro maior foi o Riquelme não começar jogando, porque dessas 7 partidas aí foi o melhor jogador em todas, né? O Riquelme Felipe. E aí, Caio? Assim, vou falar primeiro com relação ao time. Eu não sei qual a visão do Fita vendo lá no jogo, mas assim, eu fiquei com a sensação nesse jogo, Fita, de que, sabe o que mais me incomodou? Não foi talvez o individual de cada jogador, foi o todo, a organização do time. Eu nem achei que individualmente, claro, óbvio, né, tipo, quem não perdeu aquele gol na cara, o individual impacta muito, mas isso? Eu acho que o mais impactou é você ver a falta de organização do time, cara. É impressionante como o time tá desorganizado, não sabe o que faz, sem considerar o preparo físico, tá? Que, pô, tu vê o Samuel Xavier morrendo no final. Pro preparo físico quando a gente entrar nesse assunto. Tá, não, beleza. Mas assim, eu fiquei com a sensação, claro, volto a dizer, impacta com certeza o individual, impacta como impactou ontem. Mas o todo, a organização do time parece que impactou muito mais. Isso tá muito ligado ao técnico. Entendeu? O time não tem entrosamento nenhum, o time não tem organização nenhuma. Aí ele pega o cara, aí pega o Hércules e coloca de primeiro volante, aí daqui a pouco pega o Serna e coloca de centroavante, aí parece que ele não sabe o que faz. Já é o 7º jogo, e o 7º jogo com jogadores diferentes, porque ele também não sabe quem escala. Então, assim, é uma falta de organização, de entrosamento terrível. E assim, é muito mais impactado pela postura, pelo técnico, do que propriamente, às vezes, pelo próprio jogador. Não que eles não tenham culpa, tá? Tem também esse percentual de culpa. Mas eu acho que o time tá sendo muito mais impactado pela atitude do técnico hoje. Sei qual a opinião de vocês. Eu concordo com você plenamente. Ontem eu fui um dos mais de 8 mil torcedores que estavam no Maracanã ontem. Mas eu lembro aqui a torcida tricolor que o Mano Menezes chegou no Fluminense em julho. Qual é o jogo que que nós torcedores tricolores aqui vamos lembrar que tivemos uma vitória com a cara de Fluminense, com um jogo vistoso, um futebol envolvente, onde a gente dominou o adversário e conquistamos uma vitória. Nem aquele jogo contra o Flamengo foi assim, porque a gente foi massacrado e achamos 2 contra-ataques, 2-0 a gente. E claro, o que importa é o placar. Mas a gente não consegue enxergar no Mano Menezes um futebol que vai dar ao Fluminense a condição de jogar como o Fluminense, jogar grande, pensar grande. Então, por isso, a minha insistência em falar ou dizer que eu não acredito no Mano Menezes, porque ele chegou no Fluminense em julho e fomos até dezembro sem ele propor um futebol que a gente falava assim, caraca, esse é o Fluminense que eu quero ver jogar, como a gente viu em 23 pelo menos. Então assim, o Mano Menezes ele não tem essa capacidade. A gente saiu da zona de rebaixamento na 24ª rodada e fomos até a última rodada dependendo para não cair para a Série B. Não tô aqui tirando mérito dele, parabéns. Mas não é um técnico que pode ser treinador do Fluminense. Se a gente pensar como Fluminense, ele não pode ser treinador. Ele não entregou nada que fizesse que renovasse. E isso, quando houve a renovação, acabou o quê? Cara, vai acontecer uma tragédia de novo. Ou seja, já estamos em fevereiro de 2025, vivendo 2024. Porque passa pelo treinador. 7 jogos, todos eles com escalações diferentes. Por mais que fosse o Marcão no início, já teria que ter uma ideia do treinador principal. Lógico. Não aconteceu. Lógico. Então, assim, aí você pega os jogadores de base,
que só entram na fogueira. Então, assim, quem tiver personalidade, sobressai. Quem não tiver, acaba até mesmo se queimando. Mas, assim, hoje não dá pra ficar falando de Mano Menezes com o Fluminense. A gente não pode ficar se apegando aqui. Ah, mas se ele sair, quem vem? Cara, quem vem não interessa. Quem não pode ficar é ele. Quando esse cara sair, o Fluminense tem que voltar a pensar grande. A gente não pode achar que o Paulo Baia é a solução. A gente não pode achar que Vitor Hugo é a solução. O René não tem culpa de nada, gente. O Márcio falou da lateral. O René tava lá no Rio Grande do Sul. O Mano falou, não, traz que é meu jogador de confiança. Aí você pega o René, que entregou a vida toda, ele entregou, inclusive pra gente em 23. Ele entregou jogos, né? Entregou 2 gols pra gente. E a gente acha que o René é a nossa solução pra lateral esquerda. Pois é. Então é por isso que eu defendo o esquerdinha. Porque o moleque viveu ápice na base, foi pra seleção brasileira. Quando estreou juntamente com o Cauã contra o Criciúma, 1-1, o cruzamento foi do esquerdinha. E o esquerdinha quase fez um outro gol. E depois disso foi jogado aos Leões contra o Grêmio. Então, assim, eu prefiro continuar acreditando na base do que ir lá no Rio Grande do Sul pegar um cara que entregou a vida toda. Então, assim, isso é o Mano Menezes. Aí você olha pra dentro de campo, rapidinho pra concluir. Portuguesa e Fluminense, 3-1 o jogo. Eu estava lá no Luso Brasileiro. Eu já vi isso, Caio, que você acabou de falar. Uma zona, ninguém sabe pra onde corre. Por isso que cansa. Sabe por que cansa? Corre errado. Exato. E por isso que cansa. Então, assim, eu acho que talvez não seja o treinamento de preparo físico, ou seja, o Fluminense desperdiça energia de maneira errada. Por quê? Está desorganizado, não sabe pra onde corre e quando corre, corre errado. Se você reparar no gol do Marcos Paulo ontem, ele inicia a jogada antes do René e vai lá na área, toma a frente do René e faz o gol. Então, assim, esse é o Fluminense do Mano Menezes. Fora Mano Menezes. Esther? Mano Menezes, ele nunca foi um treinador genial, né? Até na época do Inter. Todo mundo via isso. Longe disso. Mas ano passado a gente estava com uma necessidade de pontuar, independente de como fosse o jogo. Remédio amargo, né? Eu falava aqui, eu chamava como, desculpa te cortar, mas falava que o Mano era um remédio amargo necessário na época. Sim. Precisava pontuar. Então, jogando mal, jogando bem, fazendo gol cagado, qualquer forma precisava pontuar. Mas o Mano agora começa diferente. Começa numa temporada que ele tinha uma paciência, ele tinha tempo pra poder trabalhar e montar um time melhor e começar, né, a imprimir o seu estilo de jogo. Mas o Mano não é um treinador que tem tática. Eu nunca achei que ele tinha um plano tático, nem no Inter, quando ele tava no Inter. E o Fluminense é isso que o Fita tava falando aqui. É um bando em campo, até na vitória contra a Portuguesa, né? Que deu uma respirada na torcida, que a torcida pensou, nossa, Vitória mentirosa. Vitória mentirosa, porque... Fábio foi melhor em campo. Senão seria 2-0 a Portuguesa. Exatamente. A Portuguesa teve chances. E assim, não tem tática em campo e a gente perdeu o nosso meio armador. Que era Ganso. quem salvava, às vezes, numa situação muito complicada. Porque o Fluminense não sabe jogar em contra-ataque, não sabe jogar infiltrando o jogo. Consegue cadenciar o jogo, Não. que o Ganso cadencia. Na hora que tem que cadenciar, ele cadencia. Quando tem que acelerar, ele acelera. Ele ainda organiza assim, o time, né? Ganso, Ele organiza o time, Ele né? organiza o time, exatamente. organiza o time, ele sabe fazer tudo isso. E ontem, aquele passe que o Riquelme deu, desculpa te cortar, é o passe do Ganso. É um ponto futuro. O moleque teve a visão de alçar aquela bola tão leve que era para dar tempo do Fuente chegar. E inteligentemente ele rolou para trás e foi o gol de empate. Então, assim, isso que ela tá falando é o que realmente a gente tinha limitado, que era quando o Ganso jogava, a gente, o Ganso tá em campo, beleza. Mas quando o Ganso saía, voltava o desespero. A gente jogava mal, nossa qualidade no meio campo caía. Então, assim, mesmo com o Ganso, a gente já precisava de um camisa 10 ou outro para fazer sombra, que era o caso do Morto Augusto. Mas como a Esther falou aqui, realmente, parece um bando e o meio campo perdido. Fala, galera do Flu Resenha. Eu fui convidado, estive aqui. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva no canal. Saudações tricolores.